TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Olá, aqui fala Luiz Otávio, que tem o prazer de cumprimentá-los e agradecer a presença de sua audiência também na nossa TV Com Assis, pelos canais 22 e canal 40 digital, pela Cabonet, através também de todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E você pode se inscrever no nosso canal aqui, @TVComMídias, repetindo, @TVComMídias. Equipe técnica aqui da nossa entrevista, o Lucas Russo e Elaine Mazarin. A direção geral é do jovem idealista Fernando Pasquarelli. Hoje nós temos a satisfação de trazer um vereador aqui de nossa cidade para uma entrevista. É um espaço que a TV Com abre para informar bem a comunidade, para saber quem é quem aqui na nossa comunidade e também na nossa região. O vereador de que falamos é o Fernando Sirkia, é vereador aqui de nossa cidade, e nós temos o prazer de cumprimentá-lo e agradecer a sua presença, vereador. Muito obrigado, fico muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui para poder falar da nossa cidade, falar da nossa região. Acho que é importante espaços como esse, que a gente possa dar nossas opiniões e nossa visão um pouquinho de como que o município vem se desenrolando aí por esses tempos. Está aí um jovem vereador, a sua idade, perdoa a indiscrição. Eu tenho 24 anos, fui eleito com 22, sou o vereador mais jovem da história de Assis. Primeira legislatura? Primeira legislatura. Primeira legislatura. Quantos votos teve? Tive 770 votos, fui o quinto mais votado. Qual a sua filiação? Eu sou filiado ao PDT, o Partido Democrático Trabalhista. É um partido que eu tenho uma afinidade ideológica muito grande, é um partido que representa uma corrente política muito antiga, né, que é o trabalhismo, que vem lá de Getúlio Vargas, passando por Brizola, passando por João Goulart e agora com Ciro Gomes, com uma nova legenda, que é o PDT, né, que veio no pós-ditadura, o PTB acabou, a gente refundou o PDT ainda no estrangeiro, no exílio, em Portugal, e eu venho tentando representar essa nova geração de trabalhistas com uma nova visão da política nacional, com uma nova visão dos desafios das soluções que a gente tem para o nosso país. Muito bem. A sua bancada é composta só por você ou tem mais alguém do partido? A gente é a maior bancada aqui de Assis, a gente tem 4 vereadores. 4 vereadores? Sou eu, o Alexandre Cachorrão, o Vinícius Simile e o Pastor Edinho na Câmara Municipal. Pastor Edinho. Eu tenho a liderança do PDT na Câmara. Muito bem. Qual é a sua relação com o executivo aqui de nossa cidade? Então, o prefeito também é do PDT. Eu me filiei ao PDT, como eu disse, pelas afinidades ideológicas, e quando eu vim para Assis, eu encontrei o partido aqui já estruturado. O José Fernandes já estava no primeiro mandato, já tinha vereador eleito, então eu vim para somar nessa construção. A gente teve algumas discordâncias durante o período da pandemia que ficaram bastante claras, e eu acho que daqui para frente a gente está tentando construir, fazer os embates que têm que ser feitos, fazer as cobranças que têm que ser feitas, mas sempre seguir um caminho em busca do melhor para a cidade. Estamos conversando com o vereador Fernando Sirkia, vereador aqui de nossa cidade, o mais jovem vereador eleito aqui na cidade de Assis. Você veio natural de Assis ou veio de outro lugar? Eu nasci e criado aqui em Assis, estudei no Colégio IP aqui do lado, e eu fui para São Paulo aos 18 anos estudar, né? Passei no vestibular na USP, fiz Ciências Sociais na USP, estou acabando o Direito também, que eu fiz no período que eu morei em São Paulo, na São Judas. Aí agora, com essa coisa do ensino à distância, acabei as sociais, estou terminando o Direito, e aí voltei para Assis em 2020, com a pandemia, e aí passei a me dedicar ao município, às questões que precisam ser debatidas aqui, e a política foi um dos meios que eu encontrei para conseguir participar mais ativamente da construção de uma Assis mais próspera e trazer um pouquinho do que eu aprendi lá na capital. Muito bem, Fernando. O que você faria de diferente se você fosse prefeito? Olha, eu acho que dá para fazer muita coisa diferente. Assis é uma cidade que ela carece muito de política pública do ponto de vista da gestão mesmo. As coisas são feitas muito na conversa, coisas que são feitas muito com base
em relações pessoais e muitas vezes a gente acaba deixando a política de lado. A política pública, de fato, com dados, com estatística, com análise baseada em evidências. E o que a gente vem tentando fazer no mandato, através do Legislativo, é propor um conjunto de leis, um conjunto de normas que vai possibilitar a gente chegar lá na frente e ter uns números para poder olhar. Por exemplo, eu sou autor do projeto que instituiu o mapa da violência contra a mulher, para a gente saber onde que são os casos, como é que acontece, para na hora que a gente for pensar numa política pública de assistência social, a gente já tem isso mapeado. Sou autor, por exemplo, do projeto de lei que criou o Programa de Transparência das Fundações Públicas. Hoje, a FEMA, sozinha, detém quase 100 milhões de reais de orçamento, que é quase 1/4 do orçamento do município. E esses números não tinham transparência nenhuma, a gente fez a lei, correu atrás. Então, eu acho que se um dia eu vier a ser prefeito, o que eu quero fazer é tentar estruturar a cidade para que a gente tenha uma gestão pública eficiente, que a gente tenha profissionais capacitados. Outro exemplo, a CIS não tem procuradoria. Hoje a procuradoria é exercida pela secretária de Negócios Jurídicos. E pensa comigo, como é que uma pessoa sozinha responde às ações de um município inteiro? Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai construindo política. Se você constrói uma procuradoria, com certeza a arrecadação vai aumentar. Aumentando a arrecadação, você consegue receita para investir em outros projetos que são importantes. Então, eu acho que um dos maiores desafios de Assis é tirar essa discussão do âmbito pessoal, das rodinhas de amigos, das rodinhas de família e trazer para a mesa pública mesmo, para a mesa do debate em que todo mundo se reúne, conversa, discute e procura soluções. Muito bem, Fernando Sirk aqui no nosso canal da TV Com. E recentemente tivemos aí um protesto dos professores de nossa cidade. Como é que o senhor analisa esse movimento? Então, os professores eles decidiram entrar em greve na quinta-feira passada, na quinta-feira retrasada, porque o prefeito não está cumprindo o piso nacional. O piso nacional é uma lei que foi feita uma portaria nesse ano regulamentando o novo piso e ele subiu para R$ 3.800. Então os professores estão fazendo esse pleito junto ao executivo para que adeque o piso deles ao piso nacional. Porque o que é o piso? É o mínimo, o salário base. Claro. E infelizmente assim está abaixo. Os professores fizeram essa mobilização, fizeram a greve, tentaram diálogo com o prefeito de todos os jeitos possíveis desde dezembro do ano passado, mas infelizmente o prefeito não quis ouvir os professores, não quis conversar. A gente teve uma audiência de conciliação ontem junto ao Poder Judiciário e mesmo assim não foi apresentada nenhuma proposta. Eu vejo que a demanda dos professores é legítima, ela é mais do que justa. Eu acho que, pensando em política pública, educação é a principal ferramenta de transformação que a gente tem. E eu acho que para a gente construir uma CIS, a gente não vai construir uma CIS melhor somente com asfalto, com obras de rua. A gente precisa construir uma sociedade que esteja engajada, uma sociedade em que as nossas crianças tenham oportunidades de ter uma educação muito boa. E apesar de a gente ter alguns números bons no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, eu acho que dá para melhorar muito. A gente pega o exemplo lá, falando em PDT, de Sobral, no Ceará. É uma cidadezinha pequenininha no interior do Ceará que tem a melhor educação do país. Destaque, né? 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Então, assim, como que é possível, né? Um estado pobre da federação como o Ceará, uma cidade pequena como Sobral fazem, por que a CIS não pode? A CIS já teve muito potencial, eu acredito que continua tendo, mas a gente precisa focar no desenvolvimento da cidade mesmo, não ficar nessas, como é que eu digo? Eu acho que muitas vezes a gente fica discutindo coisas que não são tão importantes, sabe? Como a rua que precisa ser asfaltada, o coqueiro que vai aqui ou o coqueiro que vai ali. Então, as discussões que realmente importam acabam ficando ofuscadas por essa política pública só de obra por obra, sem pensar a cidade como um todo. Nesse protesto dos professores aí, qual a alegação do prefeito José Fernandes? Ele alega que não tem o dinheiro para pagar, só que o pessoal do Fundeb, que é o Conselho Municipal que analisa as contas do Fundeb, o que é o Fundeb? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o profissional da educação, a educação como um todo, ela tem uma verba própria, ela é quase como uma outra prefeitura. Ela tem o dinheiro que vem só para ela
ela tem a própria administração, ela tem o orçamento próprio. Então, o que os professores discordam é dessa afirmação do prefeito. Ele fala que não tem o dinheiro, o pessoal do Fundeb fala que tem, e o prefeito fala que está realizando estudos para avaliar o impacto orçamentário dessa alteração do piso, só que ele não apresenta esses estudos. E é aí que dá um impasse. Os professores querem uma resposta e o prefeito foge de dar essa resposta. Os professores, apesar do protesto, voltaram normalmente a dar aulas, né? Isso, teve uma decisão judicial, a prefeitura judicializou, né, entrou na justiça, e a prefeitura conseguiu uma liminar que obrigou os professores a voltarem a dar aula sob penalidade de multa de R$10 mil por dia para o sindicato e obrigou os professores a ficarem a 500 metros do prédio da prefeitura. Então tem essa medida espacial também que os professores nem protestos podem fazer mais ali. Então é uma pena que a gente trate essa discussão assim, porque a gente sabe que os professores são a base da sociedade, né? É o que forma o jornalista, é o que forma o médico, é o que forma o político. Não há dúvida. Então, é realmente uma pena que eles estejam sendo tratados desse jeito. Fernando, vamos falar agora sobre a chamada janela partidária. A união aí desses partidos aí, alguns partidos se unindo, tal, querendo uma terceira via nas eleições para presidente. Como é que o senhor analisa essa janela partidária? Isso aí vinga? Então, né, agora foi com a nova mudança da legislação eleitoral, que muda todo ano, eles acabaram com as coligações e instituíram as federações. Tiveram alguns partidos que se uniram, o mais emblemático deles é o caso da União Brasil, né, que juntou o DEM e o PSL. Inclusive, estavam cogitando hoje, eu vi no jornal, de lançar o Luciano Bivar, que é o antigo presidente do PSL. Isso. Eu acho que o Brasil precisa de alternativa. O Brasil, infelizmente, parece que perdeu a capacidade de debater política de um jeito mais saudável, de um jeito mais sereno, e acabou ficando uma coisa muito apaixonada. Sim. Mais transparente também? Com certeza. Ficou uma coisa muito apaixonada, cheia de interdições ideológicas. Se eu gosto do Lula, eu não falo do Bolsonaro. Se eu gosto do Bolsonaro, eu não converso com quem é do Lula. E eu acho que isso é muito ruim para o país. Porque a gente deixou de debater a política do jeito que ela tem que ser debatida, trazendo os temas que são importantes. A gente não debate mais o preço da gasolina, a gente não debate mais o preço do arroz, a gente não debate mais quais são os pontos que o Brasil precisa caminhar, onde que a gente precisa incentivar, qual é o papel da nossa economia. Então eu acho que essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, ela vem sufocando o Brasil de diversos jeitos, tanto na discussão política, quanto no acirramento dessas disputas que muitas vezes entram na nossa família. A gente vê que tem famílias brigando. Então acho que a terceira via, embora ela tenha um papel eleitoral difícil, é uma missão difícil quebrar essa polarização, eu acho que ela tem um papel moral no debate brasileiro muito importante, de tentar trazer uma visão de país e uma visão de propostas de país um pouco menos intoxicada, um pouco menos escura, entrando na transparência, como você disse. Porque hoje você pega os principais candidatos, que são Lula e Bolsonaro, e não está claro qual é o projeto deles, né? O que o Lula pensa em fazer sobre a Petrobras? O que o Bolsonaro pensa em fazer sobre a política de preço da Petrobras mesmo, sobre a independência do Banco Central, ou sobre as privatizações? Tudo isso que é importante acabou ficando de lado para uma discussão muito rasa entre mamadeira de piroca e Bolsa Família. É verdade. E eu acho que o Brasil sai perdendo muito com isso. E a terceira via eu acho que tem esse papel de tentar colocar um pouco de luz e mostrar para a população e debater o que é realmente importante. O pré-candidato do seu partido, não é? Por que está com o Ibope baixo? Então, é uma situação que eu acho que acabaram criando... O Ciro Gomes é um cara extremamente experiente, né? Ele foi prefeito de Fortaleza, ele foi deputado estadual, ele foi deputado federal, ele foi ministro da Integração Nacional, ele foi ministro da Fazenda, um dos idealizadores do Plano Real, ele que ajudou a colocar o Plano Real para funcionar. E eu acho que a maior parte dos adversários não podem falar nem que ele é desonesto, nem que ele é incompetente, porque nesse sentido ele tem currículo para mostrar e tem a ficha limpa para mostrar. Então eu acho que acabaram criando um conjunto de imagens dele que acabou colando. E de outros também, né? De outros, criou colando que ele é o cara destemperado, que ele é o cara que perde a mão nos comentários.
e aí ficam ressuscitando umas coisas antigas dele que todo homem público tem, né? Um momento ou outro que você acaba sendo um pouco mais grosso ou que você acaba usando uma palavra, e eles usam isso para ofuscar toda a capacidade que ele tem, todas as ações que ele já fez. Então eu acho que acabou colando essa imagem negativa que acaba dificultando ele de acabar subindo de fato nas pesquisas. Mas como eu disse, eu acho que é um candidato que ele faz um papel fundamental ao tentar trazer luz sobre alguns temas que são importantes no debate nacional e que acabam sendo ofuscados por essa polarização. Eu acho que é um candidato extremamente capacitado e eu espero que a população brasileira se importe mais um pouco com o que realmente importa e deixe de lado essa política rasa desses debates de internet, né? A TV Conde Assis está entrevistando o jovem vereador Fernando Sirchia, aqui de nossa cidade. E você pode também se inscrever no nosso canal, @tvcommídias, ok? Será um prazer receber você aqui também no nosso programa. Vamos falar agora sobre Alckmin e Lula. É uma contradição muito grande, né? Até é difícil começar a falar. Hoje à tarde também eu estava vendo um vídeo, né? Eu não sei se era num sindicato, onde que era, mas era um auditório assim, bem cheio. E aí o Alckmin faz uma fala apaixonada, falando do companheiro Lula e da aliança deles, que Lula é a grande liderança, e tenta inflamar o público e o público não dá um pio. E ficou aquele clima constrangedor do Alckmin tentando empolgar a galera e ouvir um grito da plateia, mas não foi. Eu acho que é uma aliança extremamente contraditória, né? Eu acho que é esse tipo de aliança que empobrece a política. Porque não é uma aliança para debater programa, não é uma aliança para debater projeto. O Lula não chegou com o Alckmin e falou: essa é a visão que eu tenho de país, onde você pode se encaixar aqui, qual a contribuição que você pode dar. Foi uma aliança de politicagem, né? Estranha, né? Estranha, no mínimo estranha. Estranha. Agora, o Alckmin, por exemplo, era cotado, segundo as pesquisas aí, para ganhar de novo o governo do estado de São Paulo com facilidade. Por que você acha que ele abdicou disso aí para ser vice do Lula? Olha, o Alckmin é o homem que mais governou São Paulo na história do nosso estado, né? Ele assumiu quando o Mário Covas saiu, e aí ele teve um mandato, alternou com o Serra e teve mais 2 mandatos depois. Eu sinto que, para ele, principalmente depois da eleição de 2018, que ele saiu extremamente desmoralizado, né? O Alckmin ele teve uma quantidade ínfima de votos. Em São Paulo, o Ciro teve mais votos que o Alckmin, para você ter uma ideia. Então eu acho que ele viu nessa oportunidade da vice do Lula uma das últimas oportunidades da carreira política dele de ganhar uma projeção nacional. E com toda aquela briga que teve com o Dória dentro do partido, eu acho que ele acabou vendo uma oportunidade de conseguir pleitear algo maior na carreira política dele. E o que fica estranho é essa contradição, né? Porque até pouco tempo atrás esses dois diziam que um era pior que o outro e era aquela briga, e agora estão no mesmo palanque, né? Eu acho que essas contradições que também acabam enfraquecendo a política, acabam desmoralizando a política. Então eu espero que os dois se deem bem e que dali não saia um novo Michel Temer querendo dar golpe em cima do outro, mas eu vejo com bastante pessimismo esse cenário do Alckmin vice do Lula, porque vai ser difícil a população engolir isso, né? Depois de tantos anos, você vê os dois juntos, parece que a gente meio que fez de tonto, né? Você acha, por exemplo, que o Bolsonaro pode virar ainda o jogo em cima do Lula? Eu acho que é uma disputa aberta. As pesquisas estão mostrando que cada vez mais o Bolsonaro é um candidato competitivo, que ele não está morto. E eu vejo uma arrogância muito grande, né, do outro lado, né? Além de ter a máquina na mão, eu vejo uma arrogância muito grande do Lula e principalmente do PT. Essa coisa do já ganhou, essa postura muitas vezes que pode soar arrogante para a população. Sei lá, esses dias eu vi o Lula dando uma entrevista falando que Deus era petista. Então, assim, eu acho que o Lula vem perdendo um pouco a mão, afinal ele já não é mais o mesmo, né? E eu acho que as ideias também estão um pouco envelhecidas. Então eu espero que
seja competitivo, que seja uma eleição justa, leal, que seja respeitado o resultado da eleição, mas eu vejo principalmente uma eleição competitiva. Eu acho que não tem vencedor. Não está definido ainda. E que está aberto esse jogo. Está em aberto. A sua bancada na Câmara são de 4, 5 vereadores? 4 contando comigo. 4. É a maior bancada que tem lá. A maior. Quantos vereadores tem aqui em Assis? São 15. 15, tá? Como é que está a relação dos vereadores, seus colegas lá, além de você, evidentemente, com a administração municipal? Então, hoje, na primeira gestão do Zé Fernandes, ele tinha a Câmara como uma grande aliada, que acabava, não digo passando pano, mas consertando as coisas que o Executivo fazia de errado. E nessa gestão a gente vê que os vereadores que entraram, afinal dos 15, 13 são novos, né? Então foi uma Câmara que ela entrou toda nova, é uma Câmara que a maior parte dos vereadores estão no primeiro mandato, e eu vejo que a Câmara está tendo um posicionamento de enfrentamento muitas vezes, mas sempre em busca de conseguir o melhor para a cidade. A gente teve algumas votações na Câmara em que o prefeito perdeu de 14-0, mas porque a gente considerava que não eram projetos bons, como foi o caso das abonadas, como foi o caso da taxa do lixo. Então é uma Câmara bastante independente, que faz o seu papel, que é combativa quando tem que ser, quando é ágil quando tem que ser, quando aprova o que tem que aprovar, mas é uma Câmara que não está submissa ao Executivo, não é uma Câmara que faz o que o Executivo manda, a gente faz o que a gente acha melhor. Podemos dizer independente? Independente, com certeza. Câmara independente. E eu acho que é o que faz a força do Poder Legislativo, né? Não tenho a menor dúvida. Uma pergunta que eu quero fazer agora ao Fernando. Por que nós estamos numa situação aqui no Brasil em que a classe política é denegrida, podemos dizer assim, não é? Exceção, claro, em algumas câmaras municipais, assembleias, na presidência da República, qualquer coisa assim. Por que essa ojeriza da maioria do povo com a classe política? Principalmente porque a classe política está cada vez mais longe do povo, né? Uma frase que eu costumo dizer é que o político forte é aquele que caminha ombro a ombro com a população. E eu vejo que a gente olhar o cenário dos últimos anos, a gente percebe que a classe dirigente foi ficando cada vez mais longe. Eu acho que o caso do PT é bastante ilustrativo disso, né? Foi um partido que se elegeu pela esquerda, se elegeu com propostas de esquerda, mas que na verdade acabou fazendo um governo muito ligado à direita. Por exemplo, a gente teve o Henrique Meirelles no Banco Central, tomando conta da economia brasileira, que é um banqueiro. A gente teve diversas pautas que foram trazidas pelo PT ao longo da criação do PT, ao longo da formação do Lula como uma liderança política, e que acabou entrando numa contradição muito grande quando foi para o governo, principalmente também por causa da corrupção. A gente teve o mensalão, a gente sabe que o Lula deu a Petrobras para diversas lideranças do MDB roubar, a gente sabe que o Gedel Vieira Lima foi preso com 500 milhões em malas em casa. Então eu acho que esse processo de contradição, de o político ele ir para propaganda, para campanha e fazer uma coisa e na hora que chega no poder faz outra, eu acho que isso foi desgastando muito. E esse foi um processo que não se limitou ao PT, né? A gente vê isso com o Bolsonaro também. Ele se prometeu que não ia se entregar para o Centrão, tem aquele vídeo do general Heleno falando que se tiver na turma do Centrão e dizer pega ladrão, não fica meu irmão. E aí no final o que a gente viu é ele abrindo totalmente, né? A gente viu o último caso que o Weintraub, o ex-ministro da Educação, deu uma entrevista falando que ele abriu o FNDE, que é um dos principais fundos de educação, para o Centrão. A gente viu esses dias o escândalo da propina lá em Ouro, no Ministério da Educação. Então, eu acho que o que pega muito mal com a população é isso. O decreto agora que só daqui 100 anos 100 pode ser aberto. anos, exatamente. Decreta sigilo em tudo, as rachadinhas não são bem esclarecidas, de repente o Queiroz, que era operador de esquema de propina, vai virar candidato a deputado federal agora. Então eu acho que essas contradições acabam afastando muito o eleitor. Desanima, né? Desanima, porque como é que você vai lutar por um projeto político que na hora que chega no poder
faz tudo ao contrário do que disse. Então eu acho que a nossa missão é essa. Enquanto sociedade civil, a gente se organizar para ver quem tem a melhor coerência, para quem tem o melhor discurso, porque não adianta numa eleição você odiar o Alckmin e na outra você estar abraçado. Essa contradição faz o eleitor se sentir lesado, se sentir enganado, se sentir feito de tonto mesmo. Então eu acho que essa contradição é um dos grandes maus da política brasileira e eu espero que a população brasileira procure quem tem mais coerência, procure quem tem um discurso alinhado, quem tem proposta e não vote somente pelas paixões, porque as paixões muitas vezes fazem a gente acabar quebrando a cara, né? Tenho a menor dúvida. Que análise o nobre vereador faz sobre o ex-governador João Dória? Parece que não caminha também, não vai, não consegue. Então, Foi bom governador? Eu acho que eu tive contato a primeira vez com o João Dória quando estava em São Paulo, né? Porque eu mudei para São Paulo em 2016 e assim que eu mudei em 2016 teve eleição, ele ganhou do Haddad de um jeito absurdo. O Haddad perdeu em todas as urnas de São Paulo naquela época. Era tipo 48 urnas deu Dória, 2 deu Marta Suplicy. E foi aquela coisa assim, fenômeno Dória. E aí eu acho que já começou errado, né? Porque já começou prometendo que não ia abandonar a prefeitura, lançou uma carta compromisso e depois na primeira oportunidade ele traiu todo mundo dentro do PSDB, o próprio Geraldo Alckmin, que era o padrinho dele, e foi ser candidato ao governo. Acabou se elegendo para cima do Márcio França por uma disputa apertadíssima. E quando ele chega ao governo, eu vi uma gestão que foi mais do mesmo do ponto de vista das gestões do PSDB, né? O arroxo fiscal para cima do funcionalismo público. A gente sabe que os aposentados odeiam o Dória porque a reforma da Previdência cortou dinheiro dos aposentados. Então eu acho que ele fez uma gestão que foi muito voltada para essas coisas de sempre do PSDB. Ele não mudou nada na gestão do Estado de São Paulo, continuou com essa mesma política de manutenção do que já está. Ele não se propôs a fazer nada diferente. E eu acho que isso, somado às contradições dele dentro do próprio partido, dele com os aliados dele, acabou pesando muito. Tem uma frase do Brizola que eu gosto bastante, que fala assim: a política ama a traição, mas abomina o traidor. E o Dória é um cara que traiu todo mundo ao redor dele. Todo mundo fala isso? Todo mundo. Então ele é um cara que hoje ele está isolado. Você vê ele postulando uma candidatura federal e hoje o próprio partido dele está boicotando a candidatura dele para presidente. Né? Não tem a menor dúvida. Inclusive o PSDB está esfacelado também, não está? Com certeza. O PDT vai ter um candidato ao governo de São Paulo agora, o Elvis César, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, que está vindo do PSDB. E a gente vê isso acontecendo muito no estado inteiro. Muitos quadros que são históricos, que sempre estiveram no PSDB, que muitos eram aliados do grupo do Alckmin, que acabaram saindo do partido por causa dessa postura do Dória, de rachar tudo. Por exemplo, o Alberto Goldman, que foi governador de São Paulo, foi expulso pelo grupo do Dória do partido. Então eu vejo que o partido está esfacelando mesmo aqui. E a candidatura do Rodrigo Garcia tem dificuldade para ganhar terreno, né? A gente vê lá o Haddad disparado, seguido do Márcio França, o Tarcísio ganhando corpo e o Rodrigo Garcia morrendo sem conseguir chegar na praia. Então eu vejo que pela primeira vez a gente tem a oportunidade de derrotar o PSDB no estado de São Paulo por causa dessas gestões que foram feitas e que não entregaram resultado, né? Bem, vamos falar agora aqui da casa. O senhor tem pretensão, por exemplo, de ser candidato a deputado, ser candidato a pré-candidato a prefeito? Qual é a sua intenção? Olha, eu acredito que a política ela não é construída por decisões individuais, né? Ela é principalmente feita por decisões coletivas, com você ter a lealdade ao seu grupo, a conversar, a dialogar com o partido, e é o que eu venho fazendo. Eu estive em São Paulo há umas semanas atrás numa reunião de lançamento da candidatura do Elvis ao governo do estado e eu recebi um convite do presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho, para sair candidato a deputado estadual para tirar votos na chapa. Nessa eleição? Nessa eleição. Eu ainda não decidi, eu estou pensando com muito carinho nessa proposta, uma proposta que tem que ser pensada porque é ninguém mais, ninguém menos que o presidente nacional do meu partido me convidando.
E eu estou fazendo as avaliações, conversando com os meus eleitores, conversando com a minha base, porque eu acho que é assim que a boa política tem que ser feita. Eu não vou colocar uma candidatura de cima para baixo sem ter noção do que os meus eleitores encaram, sem ter uma noção do que a população se enxerga. Mas eu vejo que é uma oportunidade porque eu vejo que na nossa região, eu costumo dizer que está abrindo uma avenida, né? A gente vê os quadros que são historicamente daqui, como Mauro Bragato, cada vez mais desidratado. Ele não tem mais votação na cidade dele, que é Prudente, por exemplo. Eu vejo as lideranças de Marília, por exemplo, o Camarinha, que ficou muito grudado com o Dória. Ele foi líder do Dória na Assembleia Legislativa, acabou se desgastando muito com isso. E eu vejo que são todas lideranças que têm mais ou menos o mesmo perfil, mais velhos, mais ligados ao PSDB principalmente, e eu vejo que é um momento que a gente pode ter uma candidatura rebelde, que eu diga, que se oponha a esse modelo político que governa a nossa região há tanto tempo, que surja como uma coisa diferente, jovem, com energia, com vontade, com ideia, com projeto. Então eu vou pensar muito bem nessa decisão, eu já estou filiado, né? Sou vereador pelo PDT, e a gente tem até julho aí para decidir o que vai ser dessas candidaturas, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu acho que a gente tem que construir alternativas, porque o que está aí, eu acho que é insuficiente para a gente conseguir o progresso e o desenvolvimento que a gente almeja para a nossa região. Segundo a gente fica sabendo, há mais pessoas aí já pré-candidatos, né? Sim. Você tem conhecimento, assim, aqui de nossa cidade? Tem alguns, né? Parece que tem uma meia dúzia já de candidatos? Acho que não chega a meia dúzia, mas não tem alguns. O Márcio Veterinário, eu vi que se lançou, né? Ele se lançou com o apoio do Fausto Pinato, fez um vídeo lá no Facebook. Eu ouvi falar que o Timba talvez esteja querendo sair, o Adevar Campana sai a federal, o Camilo Gava talvez saia, a federal também. Tá num momento assim que não tem grandes definições, sabe? Tá todo mundo colocando nome, vendo como que é a aceitação. O Ricardo Pinheiro, ele iria sair, parece que desistiu agora. Segundo ele, não é candidato. Então é um momento que está todo mundo meio que especulando, vendo como que é a aceitação, como que não é. Eu acho que, infelizmente, as pessoas usam essa candidatura para deputado para construir um nome, né? Porque como são menos candidatos, você consegue fazer uma votação mais expressiva. Mas, infelizmente, normalmente essas candidaturas elas não têm nenhuma viabilidade de ganhar. São candidaturas voltadas para dentro, não para fora, e que muitas vezes acabam sufocando as candidaturas que têm espaços para ganhar mais votos na região, mais votos para fora de Assis. Então, eu acho que essa eleição vai ser importante. Eu não estou focado em tentar disputar a prefeitura na próxima eleição. Eu acho que a prefeitura é um desafio muito grande, que exige experiência, exige muito trabalho, e eu quero estar amadurecido para quando chegar um desafio como esse, eu estar preparado para fazer uma gestão de excelência. Eu acho que a prefeitura, ela exige essa experiência, né? Ela exige que você já tenha passado por um cargo de secretário, ela exige que você já tenha comandado uma estrutura, e hoje na vereança não possibilita a gente ter essa experiência. Então eu gostaria de queimar mais um pouco de lenha, adquirir mais um pouco de experiência para encarar um desafio como esse. Mas com certeza a gente vai ter novos quadros aí na eleição de 24 para disputar a prefeitura. Tem também aqueles que, por exemplo, se lançam uma candidatura a deputado para depois, conforme a votação, postular a chefia do executivo. Esse é o modus operandi da maior parte dos candidatos, né? O que acaba sendo uma estratégia, não sei até que ponto que dá certo, porque o Fernando Quinteiro fez isso, né? Ele saiu para deputado, foi muito bem votado para deputado, quase entrou, e na hora que chegou na eleição para prefeito, o José Fernandes teve mais votos que todos os outros candidatos. Então, é uma estratégia que dá visibilidade, sem dúvida, mas também pode ter o efeito inverso, né? A pessoa sair menor do que entrou. E você deu uma boa lembrança para a gente convidar o Dr. Quinteiro para uma entrevista aqui no nosso programa também. Bem, o nosso amigo Fernando Sirkia, vereador, jovem vereador aqui de nossa cidade, nós queremos agradecer a sua presença, a sua entrevista. Fiquei particularmente contente com essa entrevista.
e esperamos que os telespectadores também, entendeu? O microfone da nossa TV Com fica à vontade para tudo mais que você queira falar ao nosso povo de Assis e ao povo da região também. Fico muito feliz com o convite, pela oportunidade, muito obrigado, é uma honra estar aqui. E para o público aí, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, pode me acompanhar nas redes sociais, @fernando.sirkia, no Instagram, tem o Facebook também, Twitter. Eu acho que o engajamento de você, leitor, é fundamental para construir uma política mais ampla, mais transparente, em que todo mundo tenha a oportunidade de participar e construir o debate público da maneira que tem que ser feito. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você, Fernando Sirkia. Obrigado também ao nosso diretor responsável, Fernando Pasquarelli, por essa oportunidade que está dando aí a personalidade de destaque aqui da cidade e da nossa região. Você pode se inscrever também no nosso canal, @tvcommídias, @tvcommídias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.